Sejam bem-vindos ao canal e esse é o primeiro vídeo de uma série onde nós traremos histórias reais sobre experiências de quase morte. As também chamadas EQMs, experiências de quase morte, acontecem com 17% das pessoas que passam ou escapam da morte. É bem interessante porque existem histórias com relatos sobrenaturais. Então deixa o like nesse vídeo para a gente entender que vocês gostam desse tipo de assunto e para o YouTube também ajudar a gente a entregar esse vídeo para mais pessoas. Essa história aconteceu em meados do ano de 2010 e o final dela é o mais interessante e misterioso, então assiste esse vídeo até o final. Em um período da minha vida onde eu trabalhava em uma empresa, atuando ali como analista de qualidade, eu estava saindo do trabalho e estava muito ansioso, porque naquele momento eu tinha acabado de tirar a minha habilitação. Louco para comprar um carro, assim que saí da empresa já fui logo fazer pesquisas. O interessante é que, enquanto andava indo para casa, eu avistei um carro muito bem conservado que me chamou muito a atenção. Só que o interessante sobre esse carro é que ele estava empoeirado, parecia estar um tanto até abandonado. Mas o estado de conservação mesmo assim não me deixou desistir. Foi então que eu fui até a casa, toquei a campainha e então um senhor veio me atender. Esse senhor parecia muito debilitado, ele tremia bastante e parecia ter sofrido algum acidente muito grave. E foi assim que eu conheci esse senhor e vamos colocar o nome dele de João para poder preservar a identidade dele. Nós tivemos uma longa conversa onde ele passou todas as informações sobre o carro, sobre as condições e tudo mais. Mas o mais curioso dessa história é que ele disse que venderia o carro por conta do acidente que sofreu. Isso impossibilitaria ele de dirigir qualquer automóvel. Ele usava bengala e andava com muita dificuldade. Então, depois dele tirar todas as minhas dúvidas sobre o veículo, eu disse então que analisaria e que depois o procuraria. Foi então que ele me chamou para tomar um café e foi aí que ele me contou toda a sua história. Ele disse que não dirigia mais depois que ele fez uma viagem. Ele era um cara que amava fazer viagens, que gostava de conhecer muitos lugares. Foi então que ele conheceu a Argentina. E lá ele passeou por muitos cantos, por muitos lugares, conheceu paisagens e lugares incríveis. Ele fazia todas essas viagens de ônibus, porque de fato era um aventureiro. Mas ele mal imaginava que em uma dessas viagens no ônibus, sua vida mudaria completamente. Em uma manobra brusca, feita por um dos motoristas argentinos, ele foi lançado para fora do veículo e bateu a cabeça com tanta força que pedaços da sua cabeça ficaram na guia. Foi isso mesmo, gente, ele foi arremessado. Todas as pessoas que viram aquela cena imaginavam que ele havia morrido na hora. No meio então de toda aquela situação e todo aquele desespero, os paramédicos então tiraram ele daquele lugar, colocaram numa maca e levaram para o hospital em estado gravíssimo. Ninguém imaginava que esse homem chegaria vivo até o hospital, mas ele chegou. Foi logo entubado, induzido a um coma profundo, passou por diversas cirurgias e, humanamente falando, seria impossível sobreviver a uma pancada tão forte na cabeça a ponto até de aparecer os miolos. E foi aí que o senhor João passou meses no hospital em coma lá na Argentina. Depois de tudo isso, por ter uma família onde tem médicos, foi então encaminhado para o Brasil. E aqui continuaram a dar todos os cuidados necessários, lembrando que ele permanecia num coma e numa situação muito difícil. Ninguém imaginaria que ele acordasse num estado normal, mas sim que vegetasse numa cama. Foi então que nesse período de coma ele teve uma piora e passou por uma parada cardiorrespiratória. Foi nessa parada cardiorrespiratória que ele teve a EQM ou experiência quase morte. Ele disse que durante todo o seu coma ele podia ouvir as pessoas e compreender o que estava acontecendo ao seu redor. E quando ele teve a parada cardiorrespiratória, ele disse que se via fora do corpo e andando por todo o hospital, mas as pessoas não podiam vê-lo. Segundo ele, voar e atravessar paredes era a coisa mais fácil de ser feita, tanto que ele desceu até o térreo e saiu do hospital. Mas mal sabia ele que quanto mais ele se afastava do seu corpo, mais ele começava a entrar num processo difícil e os médicos não conseguiam reanimá-lo. Foi então assim que algo misterioso aconteceu. 2 homens de branco o esperavam lá fora. Cada um segurou em um dos seus braços e o levou para o seu quarto. De uma forma muito rápida, colocaram ele em cima do seu corpo e, acreditem se quiser, depois daquilo, o Sr. João foi reanimado. O mais curioso disso é que depois de tudo, ele começou a ter uma melhora milagrosa. Uma melhora tão milagrosa que ele acordou do coma.
Mas o milagre não acaba por aí, porque quando ele acordou, ele estava com lucidez. Os médicos ficaram abismados como esse homem pôde não vegetar depois de uma pancada tão forte na cabeça a ponto de esfacelar o seu crânio. E depois disso, o Sr. João começou a passar por um processo de fisioterapia para ter uma vida normal. Por ter perdido parte do cerebelo nesse acidente, então uma parte do seu corpo vibrava e tremia o tempo inteiro. O fato de ter uma dificuldade para andar e utilizar bengala não apagava em nada esse milagre. Foi então que, depois de contar essa história com lágrimas nos olhos, o Sr. João então me disse que de fato ele acredita em experiências quase morte. E que de fato ele teria visto anjos, seres sobrenaturais naquele momento. Estudos feitos por especialistas mostram que o cérebro, quimicamente falando, ele não sofre alteração, ou até mesmo numa experiência quase morte, ele não vai ter um fenômeno elétrico diferente. E que, racionalmente falando, seria impossível alguém criar uma ideia lógica e muito bem orientada num processo tão difícil de quase morte. Mas não é isso que os pacientes dizem, pois a grande maioria das pessoas que passam isso no mundo inteiro dizem ter uma consciência ampliada. E não só uma consciência ampliada, também como uma percepção espiritual sobrenatural. Inclusive, recomendo para vocês um filme do Netflix chamado Flatliners, Além da Morte. Esse filme retrata a história de 5 médicos estudantes que, por conta dos relatos dos pacientes, ficam tão curiosos com as experiências quase morte que entre eles começam a fazer esse processo. Eles param o coração uns dos outros por alguns minutos, para então depois ressuscitar e saber o que o outro viu. Mas não para por aí, eles também fazem um mapeamento de todo o processo cerebral. Lembrando, gente, que esse é só o primeiro vídeo de uma série que estou trazendo para vocês. Então aproveita, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações para acompanhar os próximos vídeos. E é claro, deixa seu comentário que eu quero saber, você já experienciou algo como isso? Conhece alguém que teve uma experiência quase morte? Comenta aí, para a gente poder conversar e trocar ideia. E é claro, histórias intrigantes como essa nos levam a pensar, isso é sobrenatural? Ou não é sobrenatural, é apenas um fenômeno que ainda não foi descoberto? E obrigado a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo, tudo de bom e tchau, tchau.